Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? De boa? No estudo de hoje eu quero falar para vocês código das ações. O que seria esse código da ação? Quando eu vou investir na bolsa de valores, eu preciso colocar o nome da ação para aí sim comprar ela. Quando você vai colocar o nome dessa ação, você não vai colocar o nome da empresa, você vai colocar um código dessa empresa para conseguir achar ela na bolsa de valores e investir nela. Então eu vou trazer um guia básico aqui para vocês entenderem como é que é, beleza? Vamos lá, começando por ações. Quando eu vou investir em ações, qual que é o código delas, né? Como que é esse código, como é que ele funciona? Sempre que você for investir em ações, é sempre o seguinte, são sempre quatro letras e um número. Então vamos lá, existem sempre quatro letras e um número. Esse número pode ser tanto 3, 4 ou 11. E o que seria, por que são 3, por que são 4, por que são 11, né? Explicando aqui para vocês, toda vez que a ação terminar com 3, significa que essa ação você tem direito ao voto na Assembleia, ou seja, você pode ir na Assembleia e votar por essa empresa que você está investindo. Já quando a empresa termina com o número 4, significa que ela tem preferência em dividendos, ou seja, você tem preferência de receber dividendos e não tem direito ao voto, beleza? Já quando a ação termina em 11, ou seja, são quatro letras e o final 11, significa dizer que você está investindo em uma unit. O que seria essa unit, né? Seria a junção de 3 e 4 juntas que forma a unit. Então, recapitulando aqui, quando você investe em uma ação que tem 3, você tem direito ao voto na assembleia dessa empresa. Quando você investe em uma ação que tem número 4 no final, significa dizer que você tem preferência em receber dividendo. E o que seria dividendo, né? Seria a parte do lucro que a empresa tem, que ela distribui para você, que é acionista dela, que investe nessa empresa. E quando você investe em uma empresa que tem um final 11, significa dizer que você está investindo tanto em uma de final 3 como uma final 4. O nome que a gente dá para cada uma ação que termina com um determinado número são essas. Quando a gente investe em uma empresa que tem final 3, a gente chama ela de ordinárias ou ON. E quando a gente investe em uma ação que termina com 4, a gente fala que elas são, o nome delas são ações preferenciais, ou seja, PN. E quando a gente investe em ações que tem 11, ou seja, que é ON, que são o número 3 e PN número 4, a gente chama ela de units. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu quero investir no Banco Itaú. Só que quando eu vou investir, eu não vou escrever Itaú porque eu não vou achar a empresa. Ela tem sempre um código. Toda empresa que está na Bolsa de Valores, ela tem um código para você investir nela, tem um nome para você investir. Então vamos lá, Itaú, eu não posso colocar Itaú porque eu não vou achar. Eu tenho que colocar Itube 3. Então, vocês podem perceber que são sempre quatro letras e um número. Itube, de Itaú, e 3. Como é 3, elas são ordinárias, ou seja, ON. Você tem direito ao voto na Assembleia. Agora eu vou pegar uma outra empresa que ela tem o número 4, tá? Que são as preferenciais, ou as PNs, né? A Alpargatas, por exemplo. Então, quando eu vou investir em Alpargatas, que é dona da Havaianas, eu não vou colocar alpargatas, eu vou colocar alpa de alpargatas e 4, ou seja, ela é uma preferencial, ela é uma PN. Então, quando ela entregar dividendo, eu vou ser a preferência dela na hora de entregar esses dividendos, na hora de distribuir esses dividendos. Falado de ações, agora eu vou para fundos imobiliários, ou seja, os FIIs. Quando a gente investe em FIIs, é a mesma coisa que ações. São sempre quatro letras, só que no final é sempre 11. Então, todo fundo imobiliário que você for investir, o final dele é 11, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de um FII que chama Quineia Renda Imobiliária, tá? Quando eu vou investir nela, olha o nome do fundo imobiliário. Não tem como colocar isso aqui na hora de investir, porque eu não vou achar o nome dela. Então, como é Quineia Renda Imobiliária, eu coloco KNRI, quatro letras, e o final, como é fundo imobiliário, sempre vai ser 11. Então, eu coloco KNRI, que é uma abreviação de Quineia Renda Imobiliária, e coloco o final 11, que é os fundos imobiliários. Aí você me pergunta, né? Pô, mas como é que eu vou saber se é um fundo imobiliário ou uma ação units, né? Que é aquela final, que tem o final 11 também, né? Que são as ONs e as PNs juntas. Como que eu vou saber, né? Na realidade, você vai saber ao longo do tempo porque você vai percebendo que alguns nomes são característicos de fundos imobiliários e outros nomes são característicos de ações.
E se você tiver em dúvida também, tiver no começo, dá para você pesquisar no Google e aí sim você saber se é um fundo imobiliário ou se é uma ação. Então, no começo pode confundir um pouco, tá? Mas ao longo do tempo, você vai pesquisando no Google, vai pesquisando em alguns sites para ver e consegue entender se ela é uma ação ou ela é ou é um fundo imobiliário, beleza? Agora eu vim falar dos BDRs. O que seriam esses BDRs, né? É quando você quer investir uma ação lá do exterior, só que ela é negociada aqui no Brasil. Então, todo BDR, ou seja, toda ação que é do exterior, só que ela é negociável aqui no Brasil, na Bolsa de Valores aqui do Brasil, a gente coloca no final dela o número 34. Então, toda ação que tiver 34 no final, elas são BDRs, elas são do exterior. E continua sendo 4 letras e o número depois das 4 letras, tá bom? Isso funciona tanto para ações, tanto para fundo imobiliário, tanto para BDR, tá? São sempre 4 letras e o final ou pode ser 3, 4 ou 11. Existem sim algumas ações que têm final 5, 6, só que elas são a mesma coisa que a 4. Elas funcionam a mesma coisa com o número 4, que são as preferenciais, ou as PNs. Então, quando eu vou investir uma BDR, eu já sei que são 4 letras e o final 34. Então, toda vez que tiver o número 34, eu vou saber que é uma BDR. Vou pegar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero investir em Apple, tá? Então, em vez de eu colocar Apple, o nome Apple, eu não vou conseguir achar. Eu tenho que pegar a abreviação dessa empresa na Bolsa de Valores para conseguir achar ela. Então, eu vou colocar AAPL34. O AAPL são 4 letras e a abreviação da empresa Apple, do nome Apple. E o 34 eu sei que é um BDR. Bom, agora eu estou aqui no site Fundos Explorer, como vocês podem ver, e é por aqui que eu vejo as ações no qual estou investindo, no qual vou investir. É aqui que eu analiso um pouco, uma parte da minha análise eu venho aqui nesse site para ver as ações. Então eu vou pegar o exemplo agora das ações, como eu falei para vocês, que são 4 letras e um número. Esse número pode ser 3, que são as ordinárias, ou ON, pode ser 4, que são as preferenciais, ou PNs, e pode ser 11, que são as units, ou seja, é a junção do número 3 e 4, ou seja, das ordinárias e das preferenciais, ONs e PNs, beleza? Então vamos supor que eu quero investir no Banco Itaú. Se eu colocar o Banco Itaú aqui, se eu colocar o nome Itaú, ele vai até achar, só que não é o nome dele, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Não tá Itaú, tá Itube 3. Ou seja, eu venho aqui e escrevo Itube 3. Lembra que eu falei para vocês? São 4 letras e um número. Eu achei o código do Itaú na Bolsa de Valores. Eu venho aqui e clico. Então vocês podem perceber, olha, que é Itube 3, que é o código da empresa, né, da ação, e eu estou me referindo ao Banco Itaú. Agora eu vou colocar uma ação que tem o final 4. Eu vou colocar o mesmo exemplo que antes da Alpargatas. Só que se eu escrever Alpargatas aqui, a mesma coisa, olha, Alpargatas. Eu não vou conseguir achar ela aqui. Tá vendo? Ela tem sempre um nome, um código. Então, eu vou ter que colocar ALPA 4, que são as PNs, que eu falei para vocês, são as preferenciais. Eu já achei aqui, tá vendo? Olha. Então, como vocês podem ver, a Alpargatas, a empresa Alpargatas, ela tem um código que é o ALPA 4. Existem algumas empresas, como eu falei para vocês, que tem tanto o 3, o número 3, né, que são as ordinárias, o número 4, que são as preferenciais, e o número 11. Pô, Luiz, dá um exemplo para mim. Aqui eu vou pegar Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Como vocês podem ver, tem Taesa 11, que seria as units, tem a Taesa PN, que é o final 4, tá vendo, olha? Que é o final 4, e tem a Taesa, que é as ordinárias, que são as ordinárias. Aqui, ó, como vocês podem ver. Aí você fala assim, tá, mas qual que é a diferença entre uma delas, né? Como que uma empresa consegue ter as três juntas? Aí é preferência sua, tá? O que a gente vê aqui, por exemplo, quando uma empresa tem tanto ON, PN e as units, que são a 11, né, no final 11, a gente procura investir aquela que tem mais liquidez, ou seja, aquela ação que é mais negociada. Porque se eu precisar vender, eu vou conseguir vender mais rápido, porque tem mais gente negociando essa empresa. Agora, se eu investir em uma empresa que tem pouca liquidez, se eu tentar vender, eu não vou conseguir. Por quê? Porque tem pouca gente negociando ela, então vai ser mais difícil de eu vender. A mesma coisa quando eu for comprar. Agora eu vou dar um exemplo de uma empresa que tem final 11, ou seja, as units, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo,
Eu já peguei Taesa, como eu falei para vocês, né? É a TAI 11. E agora eu vou pegar uma outra empresa com o final 11. Então eu vou pegar aqui, ó, ações do Banco Inter, que é BID, lembra que eu falei para vocês? São 4 letras, que eu estou me referindo ao Banco Inter, e 11. Ou seja, aqui eu estou investindo uma unit do Banco Inter. Ou seja, eu estou pegando as ONs e as PN juntas, estou acoplando elas e estou investindo nessa ação. Então você pode perceber aqui, olha, Banco Inter, BID 11. Fechou? Agora eu vou pegar uns fundos imobiliários para vocês verem a diferença que tem entre ações e fundo imobiliário, tá? Como eu falei para vocês, fundo imobiliário é a mesma coisa, são 4 letras, só que o final ele não vai ser 3 e nem 4, ele vai ser sempre 11. Então eu vou pegar aqui um exemplo do HGLG 11. Olha, eu venho aqui, e como vocês podem ver, o nome desse fundo imobiliário chama SGHG Logística, só que se eu colocar isso aqui para investir, eu não vou conseguir achar. E sim, eu tenho que colocar o código desse fundo imobiliário, que chama HGLG 11. Como eu sei que é um fundo imobiliário? Porque tem um 11 no final. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vou saber se é um fundo imobiliário ou uma ação? Aqui, quando você já pesquisa o código da empresa ou do imóvel, né, do fundo imobiliário, ele já coloca aqui, olha, fundo imobiliário. Se eu colocasse 11 de uma empresa e não de um fundo imobiliário, como vocês podem ver agora, olha, ele vai colocar como se fosse uma ação, olha, ação, tá vendo? Então, pô, tô em dúvida, o que que eu faço? Pesquisa aqui nesse site ou no próprio Google, mas acho que aqui é confiável também e é interessante. E aí você pesquisa lá o código da empresa ou da ação. Se tiver em dúvida, você olha aqui embaixo e vê se é uma ação ou um fundo imobiliário. Bom, já pesquisado um fundo imobiliário, eu vou pesquisar ainda outro para vocês verem, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, KNRI 11, que é o fundo Quineia Renda Imobiliária. Como vocês podem ver, são sempre 4 letras e um número, e esse número para fundo imobiliário ele é obrigatoriamente 11. Não existe fundo imobiliário sem o final 11, beleza? Como vocês podem ver, final 11, fundo imobiliário. E aqui é o código dessa Quineia Renda Imobiliária. Vou colocar outro para vocês, XPLG11. Pô, tô em dúvida se isso aqui é um fundo imobiliário ou uma ação. Pesquisa o código e aí você consegue ver aqui, ó, fundo imobiliário. Terminou com 11, nesse caso é fundo imobiliário, beleza? Quando eu estou me referindo a fundo imobiliário, é esse aqui. Agora eu vou colocar as ações do exterior, ou seja, as BDRs. E quando eu venho para BDR, eu falei para vocês que é a mesma coisa, são 4 letras, só que o que muda é o número, ou seja, no final, ao invés de eu colocar 3, 4, 11, eu coloco 34. Então eu vou pegar aqui as ações da Apple, tá? Não dá para colocar Apple, mas tem um código da empresa Apple na Bolsa de Valores que é chamada de AAPL. E aí no final eu tenho que colocar 34. Olha, como vocês podem ver, achei aqui. Então vocês podem ver, olha, que toda 34 é uma BDR, ou seja, são ações do exterior que são negociadas aqui no nosso país, beleza? Agora eu vou colocar, por exemplo, Microsoft. Então vem aqui, ó, MSFT. Você pode ver que a opção já aparece 34, tá vendo? Olha. Coloquei 34 aqui e é uma BDR. A nomenclatura é MSFT, ou seja, são 4 letras e o número 34 que eu estou me referindo às BDRs, as ações do exterior, que é da Microsoft. Vou colocar outro exemplo para vocês. Então vou colocar outra empresa para vocês que são as BDRs, tá? Vou colocar o Facebook aqui, ó, Facebook 34. Ó, já achei aqui. Agora, se eu colocar 3, por exemplo, não vai. Ele vai aparecer a opção aqui, mas ele dá a opção de 34, não só de 3. Então, sempre que eu vou investir em uma ação no exterior, eu tenho que colocar o final 34, beleza? Olha lá, BDR, ações do Facebook, que é o código dela na Bolsa de Valores para investir aqui do Brasil, FBOK34. É isso, gente. É bem simples, é bem tranquilo de entender. Se você tiver com dúvida, volta nesse vídeo, assiste de novo, anota. Eu, quando comecei, eu anotei, assisti vídeo, assisti de novo. Pesquisa as ações, seja curioso, que assim você vai conseguir entender melhor como é que funciona e vai memorizar. Então, toda vez que você vê, por exemplo, um final 3, você vai saber, putz, final 3 é ordinárias ou ONs.
Final 4 são as preferenciais, ou seja, as PNs. Putz, final 11, será que é uma ação, né, uma unit, ou será que é um fundo imobiliário? Vai lá, pesquisa. Conforme vai passando ao longo do tempo, você vai começando a entender e já memorizar se é uma ação ou fundo imobiliário. E aí você não confunde uma com a outra. E toda vez que você for ver uma 34, o final 34, você pode perceber que são sempre as BDRs, ou seja, as ações do exterior que são negociadas aqui no Brasil. Só um adendo que eu esqueci de falar aqui, quando você quer, por exemplo, pesquisar o código de uma ação, só que você não sabe como, você entra aqui no Google e pesquisa o nome da empresa e coloca depois ação. Então vamos supor aqui que eu quero pesquisar da Tesla, né? Então eu venho aqui Tesla, ação, e pesquiso no Google. E ele vai me dar o resultado aqui do nome, ó, TSLA34, e aí depois eu vou naquele site que eu acabei de mostrar para vocês, Status Invest, e aí vocês conseguem pesquisar e ver melhor se é uma ação. Agora eu vou pesquisar uma ação aqui do Brasil. Então, por exemplo, eu vou pegar... Então vamos supor que eu quero pesquisar agora o nome de uma ação aqui do Brasil. Então eu venho, coloco o nome da empresa, no caso aqui Arezzo, e coloco ação. E ele vai me dar aqui o resultado como o código da empresa, ARZZ3, beleza? E aí, como eu sei que isso é um número 3 no final, ela é uma ordinária, ou seja, uma ON. É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tamo junto. Bom final de semana. Abraço.